Salve, salve meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Vamos começar o episódio 51. Deus é contra o armamentismo. Às vezes eu falo alguns temas mais amenos, mais tranquilos, e às vezes eu trago alguns temas mais, digamos assim, sérios ou polêmicos, mas também não de uma forma muito pesada. Apesar do tema ser um pouco mais complexo, eu vou falar de uma forma assim como se fosse realmente o que é a minha opinião sobre esse assunto. E já adiantando que eu vou defender, normalmente essa teoria, que é a minha tese de que Deus é contra o armamentismo, e adianto também que eu sou contra os cristãos que são pró-armamentismo. Não sou contra o armamentismo em si, porque a gente vive numa sociedade, então a gente precisa ter forças, instâncias que precisam do armamento, como as Forças Armadas, por exemplo. Então eu quero falar um pouco disso baseado numa discussão recente, porque a gente vê, desde que o atual governo ele entrou, a gente vê que alguns assuntos eles começaram a vir mais para frente assim, para discussão. E um deles é sobre esse movimento pró-armamentista. E aí isso acabou entrando também na igreja, assim como várias outras coisas, acabou entrando nas igrejas essas temáticas. E aí então, por isso eu achei interessante trazer para cá, para o podcast, essa discussão. Mas antes disso eu vou explicar o que é o armamentismo e quem é Deus, para explicar por que Deus é contra o armamentismo. Então bora lá. O que é o armamentismo? O armamentismo, ele é essa defesa do armamento, ou de um país, ele ter uma maior capacidade bélica, digamos assim, para se preparar para uma guerra, ou então só para ter essa questão da segurança nacional. Mas em tese o armamentismo ele é essa defesa do armamento, de se armar. E nesse caso, quem é Deus aqui para o nosso episódio? O Deus, ele é o Deus da Bíblia dos cristãos, que aparentemente não é o mesmo para todos os cristãos, eu não sei porquê, mas quanto mais o tempo passa, parece que os cristãos acreditam em deuses diferentes, cada um parece que vai construindo o seu próprio Deus, a sua própria imagem como pessoa e semelhança, e Deus ele vai ficando muito livre para cada um escolher quem realmente Deus vai ser. E eu acho isso muito complicado porque, para mim, Deus ele é imutável. Mas eu vou me basear no Deus que eu acredito, que é o mesmo Deus que eu encontro na Bíblia Sagrada básica. Não tenho tanta bagagem teológica. Se você tem e quiser comentar também a sua opinião sobre esse assunto, fica à vontade nas redes sociais do podcast Pedra de Esquina. Você encontra também no Instagram, no próprio YouTube, eu estou postando os vídeos, basta procurar lá Pedra de Esquina Podcast e comentar no post desse episódio. E aí também eu quero saber a sua opinião, se você tiver. Então bora lá. Eu vou fazer, na verdade, um apanhado da Bíblia, trazendo assim alguns recortes para mostrar em situações reais que envolvem armas e pessoas e o contexto histórico, e como Deus ele vai lidar com essa situação que envolveu essa arma, essas pessoas. E aí eu vou também acrescentando a minha opinião ao longo dessa leitura. Então bora começar do começo mesmo. Lá no Gênesis, no capítulo 4, versículo de 1 a 12, que eu acho que é onde aparece a primeira arma assim, da Bíblia. Caim e Abel é a história dos filhos de Adão e Eva, que a gente vai entender a partir de agora. Gênesis 4, do 1 ao 12, conta assim. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, conheceu nesse caso aqui sexualmente, então eles eram um casal, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Resumindo, Adão e Eva tiveram 2 filhos, 2 homens, um era pastor de ovelhas e o outro era lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aqui vale lembrar que nessa época era a primeira família e única família da terra, e Deus ele tinha uma relação muito direta com essas pessoas, que foram as pessoas que ele criou, Então a gente imagina que era muito mais próxima e íntima do que a gente tem hoje, porque era uma comunicação direta. Então a gente vê aqui que Caim ele vai ofertar ao Senhor. Então eles, assim como Adão e Eva, eles tinham também essa relação com os pais, com o Criador. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Essa frase aqui é importante para o nosso episódio,
E irou-se Caim fortemente. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: O que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então aqui a gente tem uma história, eu li um pouco grande para trazer os detalhes, para quem não conhece, né? E realmente é um crime. A gente tem aqui na primeira família da terra o primeiro crime, e nele foi usado a violência. Então, a versão que a gente leu, ele não explica a forma como Caim matou Abel. Mas algumas teorias dizem que foi com uma pedra, inclusive na novela da Record, Gênesis conta essa cena, né? Aparece Caim matando Abel com uma pedra. Mas aí isso também não faz tanta diferença nesse caso. O que eu quero falar é sobre um instrumento de violência que é usado, né? Independente de como ele matou. Porque a gente percebe que o pecado ele já tinha entrado no mundo a partir da desobediência de Adão. A desobediência ela não foi o primeiro pecado. O primeiro pecado, na minha opinião, foi a intenção, né? A ganância, a soberba de Adão e Eva, deixar o coração deles ser tentado por essa promessa que a serpente tinha feito de que eles seriam semelhantes a Deus, de que nada aconteceria. Então eles tiveram esse desejo, né, de ser mais, de ter mais, e depois desobedeceram. E aí vem, isso são pecados, né? São desobediências, é a questão da altivez de coração, e aí vem aqui a questão da violência física contra o seu semelhante, né? Que é entre os seres humanos mesmo. E a gente já tem o primeiro homicídio na primeira família, e aí a gente percebe que as coisas realmente iriam sair do controle, porque se já começou desse jeito, né? Então, o que esperar para o século XXI, né? E aí a gente observa um irmão matando o outro. E aí, se a gente for olhar para uma questão maior, os instrumentos, eles tanto de caça, de guerra mesmo, eles foram usados inicialmente não para ser usado como um homem contra o outro, eles foram usados para subsistência humana mesmo da terra, né? Para caçar, para pescar. E aí a gente observa que, com o passar do tempo, na maldade do coração do homem e também com a questão dos conflitos entre as pessoas, começaram a usar essa ferramenta para outras finalidades, né? Como, por exemplo, para matar pessoas também, não só animais, que é o primeiro caso logo lá da primeira família. Então, desde o começo a gente observa que, pelo pecado está no mundo, pelos homens darem ouvidos à voz do seu coração, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, esses instrumentos eles podem ser usados também para coisas boas ou necessárias e para coisas ruins, como é o caso de crimes, né, como homicídio. E aí a gente vai seguindo, tem uma outra história que já é mais lá na frente, já se avançou bastante assim, em termos de civilização, já tem várias outras pessoas no mundo, que é no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, no versículo de 1 a 3, começa contando assim: Sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão de além do mar e da Síria, e eis que já está em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor, e apregou o jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Resumindo, Josafá recebeu a notícia de que viria uma grande multidão de um exército contra ele. Naquela altura ele era líder também de um povo, né? Então ele, como sendo líder do povo, que era o povo de Deus, ele se desesperou e foi recorrer a Deus. E aí a gente vai para o versículo 17. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco.
quem falou isso aqui foi o próprio Deus através de um profeta. Então a gente observa que aquele desespero do líder diante de uma ameaça de guerra, ele foi mais ou menos colocado uma solução, porque Deus ele fala, você não vai ter que lutar, fica parado e observa e vê a salvação que o Senhor vai trazer para vocês. E aí o que acontece? No versículo 20, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estáis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores. Eu vou reforçar aqui a palavra. Cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. Ou seja, os cantores, os juntos, eles foram na frente do exército armado. Bora lá. E dizendo, louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram, pasmem, corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. Vou resumir agora aqui essa loucura que aconteceu. Quando a galera subiu para atacar o povo, né, de Israel, Judá, Jerusalém, eles foram uma grande multidão. Só que quando eles saíram para lutar, o povo de Israel saiu para chegar lá no lugar de luta, que Deus também já tinha falado por onde a galera estava vindo contra eles. Essa galera subiu, né, e mataram uma parte deles, que eram os moradores da montanha de Seir. E depois, ouvindo, né, o alvoroço da música, o barulho do povo de Israel chegando, eles ficaram, como aqui fala, desbaratados, e aí eles mesmos se mataram entre eles, porque também tinha uma questão de que em alguns momentos era mais honroso para um exército eles mesmos se exterminarem, né, se matarem entre eles, do que serem mortos pela mão de um outro inimigo, né, de um outro exército. E aí foi o que aconteceu, e quando a galera de Israel chegou lá, só tinham os corpos deles jogados pelo chão, porque eles mesmos já tinham acabado com a guerra. Então realmente o que Deus falou se cumpriu da forma como ele tinha falado, né? Vocês não vão precisar lutar, vocês vão ficar parados e ver a salvação que o Senhor vai dar. Tá, e o que isso tem a ver com o nosso episódio? É justamente porque até em situação de guerra a gente observa que Deus ele vai poder criar situações em que não vai ser preciso usar de instrumentos de violência e de guerra. Claro que aqui eu estou trazendo também para uma visão de uma interpretação para os nossos dias, porque em caso de guerra, claro que Deus ele vai precisar que o povo dele guerreie, o povo dele lute. Mas aqui é uma forma de Deus mostrar que não necessariamente é a confiança que o homem tem no poder dele, né? No exército dele, nas armas dele, né? No poder bélico dele. Não. A confiança da pessoa, do exército, tem que ser em Deus, acima de tudo. E é esse, para mim, o ponto-chave da discussão em que o crente tem que apoiar a defesa do porte de arma. Porque quando um crente ele se põe nesse lugar de defender o porte de armas, para mim, ele está dizendo que Deus não é suficiente para proteger ele. Para mim, a minha opinião. Deus, ele pode fazer isso, ele tem interesse em proteger, em cuidar de nós, e a gente também tem que ter participação nisso, mas eu não acho que deve ser dessa forma. Eu acho que a gente tem que ter sabedoria para ser prudente, né? Ainda mais que a gente vive em um contexto de violência, então a gente realmente precisa ter sabedoria, não pode também ser uma pessoa inocente, ou uma pessoa sei lá, que vai acreditar que o mundo é mil maravilhas, ou que Deus ele vai fazer absolutamente tudo, inclusive o que a gente deixa vago para acontecer, coisas que a gente negligencia que estaria sob a nossa responsabilidade, como por exemplo, se Deus vai guardar a minha casa, então eu não vou comprar fechaduras, então eu não vou eu não vou levantar muros, não vou colocar cerca, não vou fechar a minha casa. Não, são coisas que a gente tem que ter também prudência, né? Sabedoria, e saber o que a gente pode fazer e o que Deus pode fazer.
E para mim, nesse caso da pessoa querer se resguardar a esse ponto de querer andar armado, é confiar plenamente em si, nos seus instrumentos, na sua capacidade de deixar Deus totalmente de lado. Fora que também tem outras questões polêmicas, mas aí trazendo para essa questão da participação de Deus nessa nossa vida, né, cotidiana e de resguardo, tem um Salmo que fala sobre isso. O Salmo 127, versículo 1 fala assim: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. E essa parte B aqui, que é a parte que eu acho que cabe mais para o nosso tema: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então realmente é uma parceria. A gente precisa confiar que Deus ele vai fazer a parte dele e a gente tem que fazer a nossa parte. Colocar a sentinela para vigiar, mas confiando que o Senhor está guardando a cidade. Então realmente a gente não pode trocar a fiança que a gente tem em um Deus que guarda, que faz, que se importa com a gente, por uma segurança que a gente mesmo pode se dar. E aí tem um terceiro episódio que já é mais recente, assim, para o contexto da Bíblia, né, pra gente também já fazem mais de 2000 anos, que é um episódio já que envolve Jesus, o homem. Tá lá em João, capítulo 18, do verso 1 a 11, que fala assim: tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou, e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tá? Trazendo o contexto, Jesus ele foi para um lugar em que ele costumava ir com os discípulos para se reunir. E Judas, nesse momento, já estava esquematizando a traição por trás. Só que Jesus, como era Deus também, sabia de tudo isso como ia acontecer também. E aí, Judas, como era discípulo, ele conhecia aquele lugar em que eles se reuniam. Voltando para o texto. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Então a gente observa que ia começar aqui a saga da prisão, da morte de Jesus. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? E respondeu-lhe: a Jesus Nazareno. E disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixa ir estes, no caso, os outros discípulos que estavam com Jesus, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Aí aqui a gente tem uma situação em que Jesus ele vai repreender Pedro, vai mandar ele guardar a bainha, e muita gente questiona por que Pedro andava armado, andava com uma espada. Aí a gente vai entender justamente sobre essa questão dos instrumentos de violência que eu falei lá em Caim. Aqui a gente observa uma falha da pessoa que tem esse porte armado, que é justamente a impulsividade e o despreparo. Aqui, claro que envolve uma questão espiritual também, porque já estava anunciado o que ia acontecer. Jesus mesmo já tinha falado para a galera dele lá que ele teria que morrer, apesar disso já ter sido profetizado há muito tempo, antes mesmo dele nascer, ele iria morrer e iria ressuscitar, porque essa era parte do projeto de Deus, para a redenção da humanidade. Só que Pedro, por alguma forma, ele não se lembra, ou se ele não consegue entender o que estava acontecendo realmente no mundo espiritual também, né? Então ele vai e age por ele próprio, por impulso, e usa de violência, né? Ele fere um soldado, né? Ele corta a orelha dele, e aí Jesus vai, aqui nessa passagem de João não vai contar, mas aí Jesus ele vai e vai ter que fazer um milagre para consertar o que Pedro fez. Então a gente observa novamente que as armas elas poderiam ser evitadas, poderiam não ter trazido consequências ruins para esse caso. E aí justamente por isso, porque quando a gente traz para os nossos dias, a gente observa os riscos também de cair as armas na mão de uma pessoa despreparada ou impulsiva. Claro que a gente fala nessa discussão do armamentismo no Brasil, a gente está falando também de regras, de exigência para pessoas preparadas e para a pessoa ter treinamento, enfim. Mas a gente sabe que as coisas não acontecem exatamente como deveria acontecer, ainda mais em um país como o nosso.
Jesus ele repreende Pedro aqui, mas a gente observa que nos dias de hoje não haveria nem a necessidade, porque, por exemplo, Pedro, a gente sabe que na época eram instrumentos também que eles usavam para subsistência, né? Para preparar alimentos ou para preparar tendas ou outras coisas assim, eu não sei exatamente, mas é lógica, né? E hoje o objetivo desses crentes pró-armamentistas seria justamente ter para se preparar em situação de sinistro, né? Em assalto, em invasão de suas casas e coisas assim. E aí a gente recai novamente naquela questão de crônicas, que é em trazer para si a responsabilidade da segurança invisível, tirar Deus dessa participação, para ir além da prudência de se resguardar no que é preciso, para tentar assumir todo esse contexto de segurança. Não, com uma arma eu vou ter um superpoder. E eu acho que realmente não é o papel do cristão exercer isso. Se a gente quer lutar por políticas que funcionem, a gente tem que cobrar do poder público que tenha uma segurança pública que funcione, que tenha policiais que sejam preparados, que tenham uma segurança que funcione nesse sentido para coibir os crimes, e dentro do que a gente pode fazer. Usar instrumentos de segurança na nossa casa, tentar ser prudente, né, e evitar se colocar em situação de risco, de vulnerabilidade, para que a gente não precise enfrentar a violência. E aí o Brasil também, se a gente for olhar em termos gerais, o Brasil ele é um país de muita corrupção. Então a gente sabe que, por exemplo, pessoas não só pai de família que quer proteger a sua casa, como é o discurso dos conservadores, né, para essa discussão armamentista, não são só essas pessoas que vão conseguir esse porte de arma. Vai ter muitas pessoas que vão se beneficiar disso para o próprio crime que a gente tá indo com esse discurso de contra, né? Como já aconteceu, inclusive apreensões de armas que foram legalizadas agora que estavam na mão do tráfico. A gente sabe que isso não vai acontecer. A taxa de acidentes com pessoas que têm arma em casa, mesmo sendo, por exemplo, profissionais de segurança, pessoas que têm o porte, né, que têm treinamento, a gente percebe vários casos de acidentes que filhos ou alguma pessoa tem acesso a essa arma e acaba acontecendo acidentes, muitas vezes fatais. A gente observa que realmente só tem a trazer mais violência, mais situações nesse sentido, mas a minha discussão ela é concentrada na questão do crente. Primeiro que eu acho que tem assuntos que os cristãos deveriam discutir com mais prudência, não separando totalmente o espiritual do mundo físico, né, terreno, porque muitas das vezes as discussões elas se misturam muito e a gente não pode espiritualizar coisas que são naturais e nem naturalizar coisas que são espirituais, como é o caso de querer se proteger em todas as circunstâncias e deixar Deus de lado, assim como também querer aqui por ter situações como eu vi um vídeo agora no YouTube, assim só pesquisando aleatoriamente, um vídeo do 2 Dedos de Teologia. Eu não acompanho direito, mas é um canal no YouTube, tinha um rapaz falando lá. O título do vídeo é Jesus contra o desarmamento. Só que apesar do título ser esse, ele vai defender o armamentismo, né? Vai defender à luz da Bíblia, trazendo recortes históricos de como que Deus ele é a favor do armamento. E eu já trago a visão contrária, apesar de não ter o arcabouço que ele tem lá, teológico, mas justamente para trazer a minha opinião, minha simples, modesta e humilde opinião, porque eu acho que Deus ele tem uma relação com o ser humano que é uma relação realmente de entrega. Então, a partir do momento em que a gente confia em Deus plenamente, Deus ele vai direcionar a gente para fazer as coisas que a gente precisa fazer. Deus ele vai fazer por nós aquilo que ele sabe que tem que fazer e ele não falha nisso. Então, a partir do momento em que o homem diz que confia em Deus e depois, em algumas situações, tira Deus do cenário, então acho que isso até é um pouco de hipocrisia, né? E aí eu vejo que realmente Deus ele é contra o armamentismo porque só existem as armas, a própria violência, porque existe o pecado. E o pecado não era o projeto inicial de Deus para o mundo. O pecado ele veio para justamente trazer só coisas ruins para o mundo. Inclusive fazer com que o homem ele crie instrumentos, crie situações para o benefício próprio. E isso inclui violência, isso inclui crimes, isso inclui pecados. E Deus ele não,
claro que não está a favor disso. Então, se teu objetivo em ter uma arma é ter essa possibilidade de praticar violência, de praticar crimes, eu acho que esse realmente é um cristianismo que não é o mesmo que eu vejo, né? Por isso que eu falo que o meu Deus, ele é contra esse armamentismo. O que cabe a nós a gente tem que fazer, que são outros instrumentos de proteção, outros instrumentos de salvaguarda para nossa casa, para nossa família, para nós mesmos. E se você discorda, fique à vontade para discordar, e se quiser compartilhar comigo a tua discordância também, eu gostaria de ouvir. Esse foi o episódio de hoje, a gente se ouve nos próximos episódios.